Oi, bem-vindo de volta ao nosso canal da UCP. Que bom que você tá aqui. Se você é novo por aqui, saiba que nós somos a UCP da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Aqui nós aprendemos juntos da Palavra de Deus. Nós estamos numa nova série de mensagens bíblicas que se chama... Isso aí, a história dos confinados. E se você não sabe o que é confinado, volta lá no nosso canal e assiste os outros vídeos para você ficar por dentro do assunto, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre uma pessoa que viveu num período de confinamento. Mas ela viveu num período de confinamento de uma forma muito diferente, porque ela não estava sozinha. E outra coisa, além de não estar sozinha, ela não estava isolada com a sua família. Com quem será que ela estava isolada, hein? E aí, você vai descobrir agora. Bom, essa nova pessoa da nossa história era um homem muito importante. Ele se chamava Daniel. Aqui está o senhor Daniel. Daniel era um jovem que conhecia a palavra de Deus. E ele falava com Deus todos os dias, porque ele amava conversar com Deus em oração. Daniel morava na Babilônia. A Babilônia era um lugar muito longe, lá nos tempos bíblicos. O Daniel, ele era um homem diferente. Ele era honesto, ele era trabalhador e o rei gostava muito do Daniel. Isso causava ciúme nas pessoas que estavam ao redor dele. Você consegue ver as pessoas que estavam ao redor deles? Eles também eram funcionários do palácio e eles ficavam com muitos ciúmes do Daniel. E ficavam sempre observando o Daniel, prontos para esperar quando ele cometesse algum erro. E eles iriam direto contar para o rei para prejudicar a vida do Daniel. Mas o jovem Daniel aqui, que obedecia à palavra de Deus, não tinha nada para contar para o rei. As pessoas ficavam observando o Daniel e não encontravam um defeito na sua conduta. Você sabe o que é conduta, né? Conduta são as práticas da nossa vida, a nossa forma de viver. E o Daniel vivia muito honestamente. A única coisa que esses homens encontraram foi o fato de que Daniel servia ao Deus vivo, servia ao único Deus verdadeiro. E o rei não conhecia esse Deus. Aqueles homens que tinham inveja de Daniel chegaram lá no ouvido do rei e contaram para ele: Rei, você é o homem mais importante de toda a Babilônia. Ó rei, o Senhor deve ser adorado por todos. Ó rei, o Senhor deve ser elogiado por todos. Ó rei, o Senhor deve estar acima de todos. E o rei achou essa ideia muito boa, então o rei promulgou uma nova lei. O rei lançou uma nova lei. E nessa lei dizia que ninguém deveria adorar a outros deuses, ninguém deveria falar com outros deuses. E agora o rei era tão importante quanto Deus. O rei seria o maior de todos os deuses. Era assim que o rei pensava. A lei proibia então Daniel de orar. Você lembra quantas vezes o Daniel orava por dia? Ele gostava muito de falar com Deus, não é? Então, o rei, por onde ele passava, depois que ele promulgou essa lei, todas as pessoas se ajoelhavam diante dele. E se ajoelhavam diante dele, prontos a adorá-lo, em cumprimento àquela lei. Quem não cumpria a lei era punido. Às vezes, eles eram jogados numa cova cheia de leões. Então, o jovem Daniel, que servia ao único Deus verdadeiro, não se curvava diante do rei. Ele não se curvava diante do rei, por quê? Porque o rei era um homem comum como qualquer outro. E Daniel sabia que o único Deus verdadeiro não era o rei. Era o Deus com quem ele falava. Era o Deus que respondia às orações e que responde nossas orações até hoje. Muito bem, então agora aqueles homens invejosos tinham algo para contar para o rei. Chegaram lá no ouvido do rei. Rei, o senhor nem imagina. Sabe aquele rapaz lá, o Daniel, o seu queridinho? Pois é,
O Daniel não está se curvando diante do Senhor. E tem mais, o Daniel ora todos os dias. E o rei ficou assim preocupado, porque o rei gostava muito do Daniel. E esses homens ficavam ao redor de Daniel o tempo inteiro, olha aqui, observando tudo que o Daniel fazia. Dentro do seu quarto, o Daniel orava e falava com Deus 3 vezes por dia. Ele agradecia a Deus por tudo o que Deus fazia. Ele pedia ajuda de Deus quando ele tinha um problema que ele não conseguia resolver. Ele era amigo de Deus e conversava com Deus em oração. O rei, então, não teve outra alternativa. Ele precisava cumprir a lei, mesmo gostando do Daniel. Então, ele ordenou que os seus servos capturassem o Daniel. E o Daniel foi condenado por não se curvar diante do rei e por orar 3 vezes ao dia ao Deus único e verdadeiro. Olha lá, gente, o Daniel preso por aqueles homens que sentiam inveja dele. Embora o rei gostasse muito de Daniel, Daniel não estava impune à lei. Daniel precisava obedecer todas as leis, inclusive aquela que proibia, olha aqui, aquela lei que proibia de orar, de falar com Deus. Você sabe qual era a condenação, não sabe? Eu acabei de te contar, lembra aí? Isso mesmo, Daniel foi jogado na cova dos leões. A cova dos leões era um buraco cheio de leões. Os leões estavam famintos e todos que caíam ali eram devorados pelos leões. Olha aqui, os mesmos homens que sentiam inveja de Daniel jogaram ele lá dentro da cova dos leões. Porém, o Daniel, que era um homem temente a Deus, não ficou com medo. Por quê? Porque ele sabia que Deus não o deixaria sofrer. Foi quando Daniel se viu acuado pelos leões. Os leões estavam todos ao seu redor, prontos para devorá-lo. Você já viu o tamanho de um leão? Você já viu as garras de um leão? Você já viu as presas do leão? Um leão é muito grande, ele é muito forte, capaz de devorar um homem se for preciso. Mas o Daniel, que confiava em Deus, fez aquilo que ele sabia fazer melhor. Conversou com Deus e pediu ajuda para ele. Daniel então orou a Deus e pediu: Senhor, guarde a minha vida, Senhor, eu confio em Ti e aquilo que o Senhor quiser fazer, o Senhor faça. Deus respondeu a oração do Daniel e Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Olha aqui, você tá vendo aqui o anjo fechando a boca dos leões? Olha lá. E aqueles leões não atacaram o Daniel. Daniel passou toda a noite ali dentro daquela cova. E os leões nada faziam com Daniel, porque o anjo que Deus enviou estava guardando a vida dele. Olha aqui, Daniel estava orando e Deus enviou esse anjo para responder a sua oração. No dia seguinte, o rei, que gostava do Daniel, estava muito preocupado e falou: meu Deus do céu, o que será que aconteceu com o Daniel? Será que o Deus dele pode salvá-lo? O rei chegou até a cova dos leões e gritou: Daniel! Oh, Daniel! Você ainda está aí? O seu Deus te salvou? Aquele silêncio, quando de repente Daniel gritou: sim, rei, estou aqui, o meu Deus me salvou. E olha só, Daniel estava intacto, Daniel estava vivo e os leões nem atacaram Daniel, estavam dormindo profundamente tranquilos. O rei ficou impressionado com aquilo que Deus fez pela vida do Daniel. Antes disso, ninguém havia sobrevivido à cova dos leões, mas Daniel não precisou fazer nem força.
Quem lutou por Daniel foi o próprio Deus. Daniel esteve confinado dentro daquela cova enquanto Deus trabalhava pela vida de Daniel, mantendo Daniel salvo, mantendo os leões dormindo, e assim Daniel foi retirado da cova dos leões. Aquela lei que proibia Daniel e qualquer outra pessoa de orar, falar com Deus, buscar o Deus verdadeiro, aquela lei foi extinguida, aquela lei foi acabada. E agora todos conheciam Deus único e verdadeiro de Daniel, aquele Deus que responde às orações. Aqueles homens que mentiam, que ficavam com inveja do Daniel, esses homens não conheciam a Deus. O rei agora contou para todos: Deus, o Deus de Daniel, é esse único Deus, é esse Deus que deve ser adorado. Imagina você ficar preso dentro de uma cova cheia de leões. Aquilo que parecia impossível, Deus fez pela vida de Daniel. Ele ficou confinado lá dentro da cova dos leões, mas Deus salvou a vida dele. Então essa é mais uma história de confinamento, onde Deus protege aqueles que o buscam, aqueles que falam com Deus em oração. Sabe por que Deus ouviu Daniel? Porque Daniel orava. E todas as vezes que nós oramos, Deus nos ouve também. Então, se você tem um problema, se você tem um medo, se você tem uma doença, você pode orar, você pode falar com Deus e Deus irá te responder. Assim como fez com Daniel, assim como fez com Noé, assim como fez com José e assim como sempre vai fazer com todos aqueles que conhecem a sua palavra. Espero você para mais uma história na semana que vem, viu? Tchau!